nosso tema, nós começaremos uma nova série em toda a Cidade Viva no segundo domingo de janeiro. Hoje e próximo domingo, teremos temas específicos nas igrejas locais, em cada uma das igrejas. E o nosso tema hoje é Vivendo o Novo em Cristo. Vivendo o Novo em Cristo. Antes de nós entrarmos no texto, nós vamos ler esse trecho que está lá no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 16, Filipenses 3, 1 a 16, com ênfase no que Paulo registra a partir do verso 12. Mas antes de entrarmos no texto, trazer aqui uma breve reflexão para nós quanto a esse tempo, a esse período, né? Nós que estamos há poucos dias de um novo ano, já concluindo 2024, penso eu, e sempre a cada ano nós refletimos sobre isso, que pelo menos dois sentimentos nos vêm, duas perspectivas nos vêm. Primeiro, talvez aquela perspectiva da indiferença, eu diria, pelo menos a indiferença de olharmos para o calendário e assim pensarmos que é apenas mais um mês, mais uma data e que nada muda. Se não pensamos, nós ouvimos. Se não, nós conhecemos pessoas que pensam assim, que é mais um mês, é mais uma data e que nada mudará. Eu diria que essa é uma perspectiva um tanto quanto pessimista. Porque cremos nós que Deus é o autor do tempo, amém, igreja? É Deus. O homem apenas observa aquilo que Deus faz. A ciência, igualmente, apenas contempla e nomeia o que Deus estabeleceu em sua ordem criacional. Ora, quem faz o sol nascer? Quem faz o sol se pôr? Em um ciclo que nós chamamos de dia. E que, somados esses dias, num número de 365 ou 6, como foi 2004, nós chamamos de ano. Mas não foi o homem que formatou esse período chamado ano, foi o próprio Deus também. No ano nós temos ciclos que se repetem, nós temos estações que se repetem. A propósito, começou recentemente o verão, dia 22 de dezembro, às 6h20, eu acho curioso, né? Às 6h19 era primavera, 6h20 e de fato as coisas mudam, a temperatura, o calor chegou. Estamos no verão. Quem estabeleceu essa estação? Quem organizou esses períodos, senão o Senhor, que é o Senhor do tempo? Isso quer dizer que nós precisamos e devemos observar esses ciclos com mais atenção, com mais responsabilidade, entender que não é apenas mais uma folhinha do calendário que se vai. Deus estabeleceu o tempo, o cronos para nós. Deus estabeleceu esses ciclos que se renovam e provavelmente, creio eu, muito certamente, para que nós experimentemos também o renovo no Senhor. Para que nós possamos olhar para esses períodos de maneira responsável, inteligente e também provarmos desse renovo no Senhor. Então, não ao pessimismo, não é essa indiferença, não cabe a nós que somos cristãos, que cremos num Deus onipotente, que governa todo o universo. Há um outro oposto também, eu diria, igualmente ruim, que é o otimismo. Mas como assim o otimismo é ruim? Pode ser ruim à medida que apenas pelo fato da mudança do calendário, eu crio expectativas de algo novo que vai acontecer. E talvez não aconteça. Isso também existe. E talvez nós provemos também dessa experiência. Ano novo, vida nova. Será? 2024 trouxe algo de novo para você? Será que experimentaremos coisas novas em 2025? Aquilo que talvez não tenhamos experimentado em 2024? Será que as frustrações experimentadas nesse ano serão, enfim, resolvidas?
Os meus planos, projetos, propósitos serão alcançados no ano vindouro? Esse otimismo que diz respeito apenas ao calendário também é igualmente nocivo, igualmente ruim. De uma forma ou de outra, se não estivermos centrados no Senhor, se não experimentarmos o novo no Senhor, o novo em Cristo, a frustração será uma experiência inevitável, tanto para os pessimistas quanto para os otimistas. Penso eu que os pessimistas foram outrora otimistas, que não centraram a sua vontade e os seus planos no Senhor, e por assim não fazerem, frustraram-se. E evitam criar expectativas para não mais se frustrarem, apesar de continuarem frustrados. Mas o otimismo vazio, o otimismo que diz respeito a circunstâncias exteriores, a uma mudança, a uma mera mudança de calendário, também nos levará, repito, invariavelmente à frustração. Porque quem pode nos garantir que 2025 será um ano bom na nossa perspectiva? Que aquilo que não alcançamos em 24, de fato será alcançado em 25? Quem pode garantir? Como nós podemos entrar em 2025 com esse otimismo, com essa certeza? Eu diria, se entrarmos assim, a certeza é uma da frustração. Porque somos falhos, somos humanos, somos nós falíveis em todas as questões, inclusive nos nossos planos, nas nossas perspectivas. Talvez, eu não quero aqui absolutamente servir como profeta do Apocalipse, mas talvez para alguns de nós, se não para todos nós, o ano de 2025 seja um ano ainda mais difícil do que foi 24. A questão é, você está preparado para isso? Você está preparado para viver de fato algo novo, e um ano verdadeiramente novo em 25? Eu quero dizer para você, isso só é possível no Senhor, só é possível em Jesus. Só é possível quando nós, de fato, submetemos, consagramos os nossos planos ao Senhor, e assim entendemos a sua vontade, o que Ele tem para nós. Amém, igreja? E eu pergunto, quem quer viver o novo em 2025? Louvado seja Deus, todos nós. Vamos então, a partir do texto bíblico, a partir da palavra de Deus, entender um pouco sobre como nós podemos, de fato, viver o novo em Cristo. Ter um ano verdadeiramente próspero, na perspectiva bíblica da palavra prosperidade, que não diz respeito apenas, pode incluir a prosperidade financeira, nada contra. Deus nos abençoa de maneiras diversas, inclusive também financeiramente, nada contra. O problema não é o dinheiro, não esqueçamos o que está escrito. O problema é o amor ao dinheiro, é a nossa relação com o dinheiro, é como nós administramos o dinheiro. Então Deus pode sim nos fazer prósperos financeiramente, ou não, Ele pode nos trazer em 2025 abundância em outras áreas. Talvez Ele possa em 2025 nos levar a desertos ou até a escassez financeira, material, para que possamos em 25 aprender algo que até aqui não aprendemos. Isso também é prosperidade. Isso também é termos um ano verdadeiramente novo, experimentarmos algo verdadeiramente novo que recursos, bens materiais ou dinheiro não poderão nos proporcionar. Vivendo o novo em Cristo é o nosso tema. Filipenses capítulo 3, verso 1. Amém? Finalmente, meus irmãos, diz a palavra, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu,
quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Louvado seja o nosso Deus por sua palavra. Vivendo o novo em Cristo. E eu vou ser bem objetivo na nossa mensagem. E vou trazer aqui uma perspectiva para uma reflexão pessoal de cada um de nós, a partir de uma sentença que nos levará a alguns pontos, alguns princípios, para que de fato 25 nos traga algo novo. E a partir de 25 vivamos o novo em Cristo. A partir desse texto, dessa reflexão inicial, das perspectivas que precisamos ter, do equilíbrio necessário, discernindo quanto ao pessimismo ou ao otimismo vazio que nos gera frustração. A questão, a sentença para nós é que nós precisamos discernir, precisamos compreender, precisamos perguntar ao Senhor como viver esse novo. E esse é o ponto. Para viver o novo em 2025, eu preciso ter. Aí você vai responder a isso, vai se responder. Mas coloque essa questão no seu coração. Anote, registre, guarde. Para viver o novo em 2025, eu preciso ter, não é nós. Eu, você e cada um dos filhos e filhas de Deus, na perspectiva pessoal, tome essa mensagem como sendo para si. Deus nos fala de maneira individual, pessoal, especial, conhece a cada um de nós, embora a mensagem seja aqui pregada a uma centena de pessoas. Mas é o tratar de Deus de maneira sobrenatural, pelo seu Espírito Santo que atua em nós. Então repita para si mesmo, para viver o novo em 2025, diga em voz alta. Eu preciso ter. Aí vem o primeiro ponto, anote. Humildade para reconhecer as minhas falhas, fraquezas e limitações. Anote, registre, guarde, memorize, reflita. Eu preciso ter, eu, Ricardo, você precisa ter humildade para reconhecer as minhas falhas, não as dos meus irmãos, não as da minha esposa, que é perfeita, linda, maravilhosa, não as falhas dos meus filhos. Eu não posso terceirizar, eu não posso exteriorizar a minha relação com Deus ou esperar que algo que venha de fora me traga ou me leve a viver o novo. Você já deve ter ouvido a frase que diz: mude você e o mundo mudará
à sua volta. Sabe, queridos, esse é o primeiro aspecto que nós precisamos discernir. Porque certamente esperamos coisas, esperamos algo, oramos, pedimos a Deus, trabalhamos por realizações, para deixar algo, para deixar um legado. Mas a mudança antes precisa ser de cada um de nós, pessoal, sabe, ao tratar de cada um de nós com o Senhor, vivendo o novo em Cristo. Não olhe à volta, não olhe para o lado, é com você, é comigo, é com cada um de nós. E aqui a primeira perspectiva é essa humildade. A humildade que afasta de mim a tendência que eu tenho de atribuir culpa a outrem. Eu errei, eu falhei por causa de fulano. A culpa é do chefe, é do marido, é da esposa, é do pastor, é de alguém, é do pai, da mãe que abandonou, que faltou, que falhou. Não é sua, meu irmão, assuma os seus BO. E para assumir o BO, né, uma expressão corriqueira, o pressuposto fundamental é a humildade. É o que nos livra dessa tendência de terceirizar a culpa, de apontar para o outro, que é uma tendência humana que vem desde o jardim do Éden, né? Adão, chega o Senhor para tratar com Adão. O que tu fizeste? Foi a mulher que tu me deste. E Eva diz, foi Satanás, foi a serpente, que não tinha em quem botar a culpa, assumiu os BO tudo. De todo mundo. Somos nós responsáveis. E por entender que somos nós responsáveis, nós precisamos ter essa humildade. A humildade que nos leva de fato a reconhecer, a admitir que nós somos falhos, que nós erramos. Aqui as falhas ou erros não são necessariamente os pecados que cometemos. Não, muitas vezes bem intencionados, com planos ou projetos bons, ações boas, nós erramos. Erramos em planejar, erramos em executar. E nós precisamos admitir isso, e só vamos mudar, aperfeiçoar o projeto, aquilo que é feito, se nós reconhecermos. O primeiro passo para nós fazermos algo novo é de fato essa humildade que nos faz discernir sobre as nossas falhas. Reconhecer os nossos erros, que podem também ser pecados, que podem também ser falhas diante do Senhor, transgressões à vontade de Deus, a lei perfeita de Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. Falhas que nós cometemos, que precisamos discernir como entrar em 2025, como experimentar algo novo, carregando, essa multidão de falhas, de erros, sem corrigi-los, sem discernir sobre isso. O apóstolo Paulo começa o capítulo 3, eu não vou entrar nos detalhes dos primeiros versículos, mas ele começa a falar sobre isso. Quem era Paulo? Um religioso. Eu diria, Paulo era aquele batistão, sabe, tradicional. Eu sou batista. Diria Paulo, eu sou da Cidade Viva, eu li a Bíblia 10 vezes, eu já participei de todas as disciplinas da escola bíblica, eu sou professor da escola bíblica, eu até prego, eu estou lendo Paulo aqui, o velho Paulo, ou o velho Saulo, é o mesmo nome, viu? Saulo é o nome hebraico, Paulo é o nome grego, não houve mudança do nome, sentido ou significado de Paulo. Saulo ou Saul, o nome de Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, foi dado em homenagem ao primeiro rei de Israel, Saul. E para os gregos ele era chamado Paulo. E ele fala sobre o seu currículo. E o que é que ele está falando aqui? Sobre humildade, a humildade que agora ele experimentava, o que antes ele não experimentava. O que ele coloca naquela expressão inicial, se alguém tem razão para confiar na carne, em outras palavras, se alguém tem razão para se arrogar ou se orgulhar de alguma coisa, eu mais ainda. Você tem alguma razão para se orgulhar do fato de ter se convertido, talvez na adolescência, de estar na igreja há 10, 20, 30, 40 anos, não sei, sabe, de ter nascido na igreja? Essa é uma expressão que me dá arrepio. Vez por outra eu falo sobre isso, quando pergunto, meu irmão, fala sobre a sua experiência com o Senhor. Pastor, eu nasci na igreja. Eu digo, não, você nasceu no inferno. Ora, é o que diz a Bíblia. Ninguém nasceu na igreja, senão talvez na instituição igreja. Amém, igreja?
Todos pecaram, nascemos no pecado, e pelo pecado condenados ao inferno. Onde é que nós nascemos, portanto? No inferno, na perspectiva temporal, condenados ao inferno. Não nascemos da igreja, conquanto nossos pais tenham nos trazido à igreja desde a mais tenra idade, temos participado de todas as EBDs, temos frequentado todos os cultos. Alguém já disse, você pode ter nascido na igreja, crescido na igreja, casado na igreja, ter o seu corpo sepultado na igreja e acordar no inferno se nunca esteve em Cristo. Sabe, nós precisamos mudar a nossa perspectiva, numa perspectiva mais bíblica e menos cultural ou tradicional, de uma igreja religiosa. Essa era a igreja que Paulo fazia parte. E convicto do que estava fazendo, perseguindo e matando cristãos em nome de Deus. Até aqui é encontrado pelo Senhor. Ele não encontra, nós não encontramos a Deus. É Deus que nos encontra. Lá estava Paulo, como um dia nós estivemos, espiritualmente morto, mas convicto do que estava fazendo, da sua bondade, dos seus feitos, das suas realizações, da sua reputação, com cartas autorizativas, em nome do Império Romano, perseguindo os do caminho, como eram chamados os primeiros cristãos, por aquilo que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Os primeiros discípulos eram vistos como uma seita, e perseguidos pelos políticos, chefes religiosos, sacerdotes, e Paulo, entre outros, que perseguiam os cristãos. E Paulo diz: alguém tem alguma razão para se arrogar? Eu muito mais. Judeuzão, ou batistão, eu estou aqui contextualizando, circuncidado ao 8º dia, quanto ao rigor da lei, fariseu, quanto à etnia benjamita, depois que Israel se divide, Israel do sul, 2 tribos, Judá e Benjamim. Benjamim era a tribo mais nobre, ele era benjamita, ele tinha razões para se arrogar e vai dizer: ora, eu considero tudo isso, a palavra aqui na Bíblia, você sabe bem o que é esterco. O que para mim era lucro, o que me trazia admiração, talvez benefícios, elogios, oportunidades, proveito pessoal, tudo aquilo que eu construí. Aqui muito se assemelha com Nicodemos, né? O diálogo de Jesus com Nicodemos, um mestre da lei, um sacerdote, um fariseu, que ali conversando com Jesus também tem essa instrução: Nicodemos, é preciso zerar, é preciso começar de novo. Sabe, talvez para nós seja preciso zerar, começar de novo, tudo de novo. E que bom que temos essa oportunidade de começar de novo, sabe, de olhar para a nossa vida, fazer um balanço e perceber que há muito em nós que nos afasta do Senhor, porque é isso que Paulo vai dizer. Tudo isso ele considera como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus. Como assim? Como é que nós podemos entender o que se passava na mente de Paulo ao registrar isso, ao falar isso, ao manifestar e compartilhar o seu sentimento? Ora, tudo isso que o afastava de Deus, toda a sua arrogância, todo o seu orgulho, toda a sua ficha, todo o seu currículo, toda a sua reputação, todos os seus feitos, o afastavam do Senhor, até que o Senhor: Paulo, vem cá, Paulo, tua vida vai mudar. Humildade, queridos, humildade. E como disse no início, isso é muito pessoal, é muito individual. Falhas ou erros. Falei também sobre fraquezas, que são diferentes de falhas. As fraquezas dizem respeito ao nosso cansaço, à nossa fadiga. Fraquezas que nós percebemos, talvez em algumas áreas, fraquezas que nós experimentamos ao longo da vida, em algumas circunstâncias, em algumas situações, fraquezas que não são próprias, peculiares à nossa humanidade, porque somos humanos, mas não é assim que o mundo fala a nós, não é isso que as pessoas esperam de nós. Nós precisamos estar sempre fortes, sempre alegres, sempre com um sorriso estampado no rosto, como se fosse forte, como se fôssemos fortes em todo o tempo. Quem nos contou essa mentira? O problema é que nós caímos nessa mentira, nesse engano. E eu devo ser para os meus filhos um super-homem. Quem é? Quem consegue ser forte em todo o tempo? A humildade também para ser fraco. Eu diria a coragem e a ousadia para expor as suas fraquezas, pedir ajuda. Dizer para o irmão, para uma irmã: eu preciso de você. Eu preciso do seu cuidado. Eu preciso de um abraço, eu preciso de uma palavra, eu preciso de alguém que me ouça.
Mas o mundo nos coloca esse estereótipo de que em todo tempo nós precisamos estar bem fortes, posturados, né? A palavra atual é posturado. Que conversa! Por que toda essa postura, toda essa pose, quando por dentro eu estou mal? Eu estou sofrendo, eu estou chorando sem que as lágrimas sejam vertidas ou percebidas pelo outro. Por que me escondo? Talvez por baixo do meu travesseiro à noite, com as insônias que não me dão descanso, com a paz que não vem à noite, na solitude ou na solidão, apesar de todos à minha volta, porque estou calado ou silente, porque o orgulho não me permite pedir ajuda ou expor fraquezas. Quem somos nós? Humildade, também para reconhecer fraquezas, para reconhecer também as limitações. Eu posso até aqui, eu posso até um determinado ponto, no mais é o Senhor, eu diria em todo o tempo é o Senhor. Há muito que cabe a nós, há muito que compete a nós, há muito que é da nossa responsabilidade, mas eu digo a vocês, sem medo de errar, um ano próspero em 2025, muito mais depende de Deus do que de você. Amém, igreja? Descanse, confie, creia. É certo que isso não deve nos levar à inércia, à inação ou à apatia, não, muito pelo contrário. Deus nos chama ao trabalho, ao esforço, mas depende muito mais, repito, muito mais de Deus. E aí vem o que a gente entende e que precisamos exercer e que requer também de nós humildade, a dependência. Se eu sou limitado, eu preciso estar em total dependência de um Deus que não tem limites, de um Deus que age no impossível, de um Deus que age de forma sobrenatural. As minhas limitações me levam a Deus, a compreensão das minhas limitações, é o que Paulo fala em outras palavras, quando eu sou fraco, eu sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas, em nossas limitações, mas para que eu possa discernir sobre isso e experimentar desse poder sobrenatural, há que haver em mim, em nós, a humildade. Amém, queridos? Diga mais uma vez, para viver o novo em 2025. Não, com mais convicção, para viver o novo em 2025. Eu preciso ter humildade para reconhecer minhas falhas, as minhas fraquezas e as minhas limitações. Amém, louvado seja Deus. Continuando, verso ainda 13. Paulo diz: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Veja, Paulo aqui estava no final do seu ministério, que durou mais de uma década, certamente, plantando algumas dessas igrejas, a exemplo da igreja em Filipos. Preso, escreve aos filipenses. Prestes a ser morto, condenado estava. Surpreendentemente, paradoxalmente, essa carta é chamada a carta da alegria. E ele vai exatamente falar isso, né? Nós lemos lá no primeiro versículo: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. E chama a atenção essa ênfase de Paulo, a despeito das circunstâncias, a despeito da prisão injusta, a despeito do sofrimento. E as prisões, àquela época, eram fétidas, terríveis, úmidas, horríveis. Era essa circunstância. Foi sob essas circunstâncias que Paulo escreveu essa carta, talvez até auxiliado, porque provavelmente estava algemado as pernas e as mãos. Ele diz mais, algo também que me chama a atenção e que deve nos chamar a atenção: escrever-lhes, eu estou lá no verso 1 só para contextualizar o que nós estamos lendo aqui. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Olha que coisa linda. Quantas vezes você já ouviu esse texto? Certamente algumas. Eu não sei quantas vezes eu já preguei nesse texto. É a mesma palavra que chega a nós e é renovada em nossas vidas, sempre que a lemos, e deve ser assim. Algo importante de nós entendermos, eu falava sobre isso essa semana com alguém, a Bíblia ela admite uma única interpretação. Deus não daria a sua palavra sujeitando a interpretações diversas,
cada um à sua conveniência, de acordo com o seu entendimento. Não, a Bíblia admite uma correta e única interpretação, mas diversas aplicações. Nós podemos, a partir desse texto, aplicá-lo de maneira diversa, a partir do nosso tempo, da nossa circunstância, do tema tratado, da reflexão que estamos fazendo. E Paulo está falando sobre isso. Não é cansativo para nós ler o mesmo texto novamente. Sabe, eu penso que talvez esse seja um sentimento seu, meu ou da igreja, de ouvirmos os mesmos textos, a mesma ladainha. Quando escolhia os textos, que texto traria para hoje? Invariavelmente os textos que nos falam sobre reflexões importantes ao término de um ano, também instruções e princípios essenciais para o início de um novo ciclo. Essa é a palavra de Deus que nos fala ao nosso tempo, aos nossos corações, às nossas circunstâncias, e não deve ser cansativo para nós. Ela é tanto mais edificante quanto esteja o nosso coração quebrantado e receptivo a ouvir e aprender de Deus. Mas se endurecermos o nosso coração, se nos arrogarmos, porque já lemos, já conhecemos esse texto, Deus não falará a nós, e aí permaneceremos como os orgulhosos, os religiosos, que presunçosamente descansam em berço esplêndido, porque já conhecem a Bíblia, porque até ensinam a Bíblia, porque já leram a Bíblia 20, 30 vezes. Não, o pressuposto inicial é a humildade. E aqui nós vamos para um segundo ponto. Paulo fala sobre isso, Paulo trata também sobre esse segundo aspecto. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Ou seja, eu não estou falando, eu estou fazendo aqui uma interpretação das palavras de Paulo, eu não estou falando do alto de uma posição que me leve a ter essa autoridade ou essa arrogância de ensinar algo que eu não esteja vivendo, ou sendo diferente, ou sendo superior, ou sendo mais santo, ou mais qualquer coisa do que qualquer pessoa. Não, Paulo diz, não que eu já tenha alcançado. Ele estava aqui no final do seu ministério, repito, já havia plantado diversas igrejas, outros tantos líderes que eram preparados, a exemplo de Timóteo, foram preparados por Paulo, ensinados por Paulo, mas ele, humildemente, ele afirma, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Segundo ponto, repita, para viver o novo em 2025, eu preciso ter perseverança para continuar nos caminhos do Senhor. O alvo é Cristo. Por isso falava no início sobre as duas perspectivas, né? Igualmente opostas, diametralmente opostas, o pessimismo e o otimismo. Por mais que esperemos, por mais que ansiemos por coisas, realizações, precisamos trocar a espera ou a expectativa por esperança. Ou precisamos submeter as nossas expectativas à esperança que há em Cristo, que está em Cristo. Mas essa esperança não pode também ser vazia de sentido ou significado, não pode ser uma abstração. Isso é o céu azul? Não pode ser uma ideia. Sabe, eu não posso adiar essa plenitude, essa abundância. Eu não posso apenas jogar lá para a eternidade algo que eu experimentarei quando o Senhor vier. Sim, há promessas de que todo choro cessará, todo sofrimento findará, que estaremos com o Senhor, louvado seja Deus. Mas Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ele não está falando de uma perspectiva futura, ele está falando sobre hoje, sobre o dia 29 de dezembro de 2024, 30, 31, 1º de janeiro de 2025, e cada dia das nossas vidas. Mas para que essa esperança seja alimentada, renovada, eu diria, o que retroalimenta
a esperança é a perseverança. Prossigo para o alvo. Há um alvo, há um propósito, há uma meta, há um objetivo, há uma promessa, há uma profecia que se cumprirá, mas até lá, aqui estou eu ainda atravessando o deserto. Canaã está mais à frente, a terra prometida está, amém, igreja? E não é na perspectiva humana, é muito melhor, é muito mais lindo, é muito mais belo, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, é o que está prometido, mas aqui estou, ainda vivendo as dores desse mundo, as lutas internas e externas, os conflitos, os dilemas, ainda vivendo todas as limitações, falhas e fraquezas, ainda lutando contra o pecado, e se não houver perseverança, não haverá esperança. Ou essa esperança será apenas uma abstração, palavras, uma ideia, ou quiçá uma mera teoria, mas não algo que seja renovado em mim. É a perseverança. Paulo diz, eu não alcancei. Estou falando sobre estas coisas, sobre o conhecer Jesus, estar no Senhor e nele provar tudo o que posso, tudo o que Ele tem para mim, mas eu não alcancei ainda isso, tenho vivido a plenitude, tenho gozado da graça, tenho experimentado da presença, mas não alcancei. Sabe, essa perspectiva de Paulo é a nossa perspectiva. O nosso desejo para 2025, para além de qualquer outra coisa, deve ser mais o conhecer a Jesus, deve ser mais o estar com o Senhor, o glorificar ao Senhor, o louvar, adorar o Senhor, e tudo isso requer de nós a perseverança, porque nem sempre estaremos bem para adorar, nem sempre estaremos em nosso melhor humor, ou em nossos melhores dias. Quando Cristo prega o Sermão do Monte, um sermão lindo, belíssimo, especialmente Mateus registra, capítulo 6, sobre as preocupações da vida, que nos são peculiares a cada um de nós, e ele traz o antídoto, nos traz uma palavra contra a ansiedade, contra as preocupações, dizendo, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. Nós que estamos findando o ano, talvez com expectativas de trabalho, profissão, dinheiro, investimentos, não sei, família, casamento, aí Cristo diz para nós, para você, para mim, que estamos planejando 2025, que estamos adentrando em um novo ciclo, busquem em primeiro lugar o reino e a justiça. Está na primeira ordem dos seus planos? Está nas primeiras palavras das suas orações, o reino e a justiça? Está nos seus primeiros pensamentos quando você acorda a cada dia, o reino e a justiça? Sabe, queridos, nós precisamos revisitar a nossa agenda e rever as nossas prioridades. Eu falava pela manhã, nós costumamos em família, sempre ao final de um ano, fazer os planos. Tenho 3 filhos, 3 homens, são 3 gerações, um adulto de 24. Eu falei de manhã que ele estava noivo. Pai, não diga não que o povo vai acreditar, inclusive a namorada, né? Ele está namorando. 24 anos, já formado, advogado, graças a Deus, aplicado, disciplinado, tem os seus planos, suas perspectivas. O segundo do meio, o mais velho é o Rian, o Henrique, 16 anos, ainda definindo a vida, né? Decidindo o que fazer, profissão, faculdade, outra perspectiva, um adolescente. E a gente se reúne, a gente ora, a gente compartilha, fala sobre isso, ouve um ao outro. E o mais novo, Samuel, a gente coloca, bota lá 3 metas para o novo ano. Samuel, brincar. Não, Samuel, bota outra meta, né? Brincar mais. Samuel, bota uma terceira meta, brincar mais ainda. Ora, quais eram as suas metas aos 7 anos de idade, né? Que bom poder brincar. Mas nós não temos mais 7 anos. Alguns talvez tenham. 7, 8. Mas nós que crescemos precisamos amadurecer, deixar de tomar o leitinho, a mamadeira, esperar o alimento
sabe, na boquinha. Precisamos amadurecer, precisamos crescer, precisamos perseverar, precisamos entender o que Deus tem para nós, precisamos, de fato, prosseguir para o alvo, ter, sabe, a propósito em nossas vidas. A perseverança nos faz permanecer no Senhor. A perseverança, como disse, renova em nós a esperança. Quando Cristo, falando aos discípulos, ali no seu discurso de despedida, Evangelho de João, ele traz a ilustração da árvore, dos galhos, dos frutos, fala sobre essa perseverança, em outras palavras, a permanência. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês serão abençoados, pedirão o que quiserem e será concedido. Imagine você pedir o que quiser para 2025 e ser atendido. Mas não é como um gênio da lâmpada, em que nós pedimos qualquer coisa indiscriminadamente ao nosso bel prazer, porque também está escrito que nós não alcançamos o que pedimos porque pedimos errado, porque pedimos por nosso próprio prazer, de maneira desagradável a Deus. Deus não nos dará, porque sabe que não é bom para nós. Se vocês permanecerem em mim, há que se permanecer no Senhor, a necessidade de perseverar, é o que nós estamos tratando aqui, perseverança para continuar nos caminhos do Senhor, a despeito do que aconteça, a despeito das adversidades, a despeito de tribulações, a despeito das frustrações. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, a frustração é algo didático para nós, faz parte do processo, mas hoje cada vez mais nós evitamos frustrações, evitamos decepções, faz parte do processo também de crescimento dos nossos filhos, e nós temos criado mundos perfeitos, temos criado filhos em redomas perfeitas, evitando que o mundo interfira. Eles hão de se deparar com o mundo real, que talvez não seja o mundo que nós estamos preparando ou apresentando a eles. A frustração é didática para nós, que possamos em 2025 compreender que teremos frustrações. Ora, se teremos tribulações, essas tribulações quase sempre estarão ligadas, vinculadas ou decorrem das frustrações. Mas a perseverança é o que nos faz continuar a despeito de frustrações. Paulo disse: prossigo para o alvo. Paulo foi perseguido, Paulo foi criticado, Paulo foi expulso das cidades, Paulo foi açoitado, apanhou, foi humilhado, mas prosseguiu, a despeito de tudo à sua volta, de tudo e de todos que se opunham ao seu ministério, se opunham à vida que Deus proporcionou a Paulo, mesmo em meio a sofrimentos e adversidades. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Perseverança para continuar nos caminhos do Senhor. Amém, queridos? Perseverança. E Paulo fala, né, nessa perseverança, nessa perspectiva de prosseguir, de avançar. Essa deve ser a nossa perspectiva. Um avanço constante. É certo que nós não conseguimos, não é uma realidade. Eu diria até que isso pode ser visto como uma utopia. É a meta, é o alvo, é o propósito. Sempre prosseguir, sempre avançar. Mas por vezes nós precisamos parar, alguns momentos nós retroagimos, algumas vezes nós caímos, precisamos ser levantados. Isso diz respeito às falhas, fraquezas e limitações próprias da nossa humanidade. Precisamos discernir sobre tudo isso também, e no Senhor encontrar força. Daí vem a dependência que nós falamos, que nós tratamos, e a perseverança no Senhor. A perseverança em estar e permanecer nos caminhos do Senhor, a despeito de qualquer coisa. Talvez a sua empresa quebre, eu não sei, eu não estou aqui profetizando, nem quero ser profeta do Apocalipse. Talvez a sua empresa quebre, o que você fará? Murmurará? Reclamará? Maldirá o Senhor? Talvez você adoeça, eu não sei, o que você fará com isso? Talvez problemas venham, talvez seja um ano realmente difícil para você, o que você fará? Essa é a questão para nós, como nós estamos nos preparando para um novo ano, um ano próspero, verdadeiramente próspero, a despeito das externalidades, a despeito das circunstâncias que venham a acontecer em nossas vidas. Você está preparado? Você tem vivido o novo? Você está de fato disposto a viver o novo no Senhor em 2025? Talvez seja um ano maravilhoso para você. Tudo está condicionado à vontade de Deus.
que pode sim nos proporcionar alegrias maravilhosas, realizações, conquistas maravilhosas em 2025 ou não. Ele continua sendo bom. Se aconteceu, se não aconteceu, o que esperamos? Nós cantamos sobre isso. Precisamos, portanto, ter perseverança para continuar nos caminhos do Senhor. Amém, queridos? Concluindo, verso 15, diz Paulo, todos nós, olha o que Paulo vai dizer, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. De que forma? De como ele falou até aqui. Paulo era alguém experimentado no Senhor. Falando aos romanos, ele trata sobre essa experiência. Numa expressão que nós costumamos repetir, quando vamos falar sobre a vontade de Deus. Capítulo 12, verso 2. Antes, Paulo diz, não se conformem, não se amoldem ao padrão deste mundo, ao modelo, a forma de vida, o estilo de vida do mundo. Antes, transformai-vos pela renovação da sua mente. A metanoia, a mudança de vida, a mudança de mente. O agir do Espírito Santo em nós, que nos dá o discernimento, a compreensão da vontade de Deus. Essa transformação que só Deus promove em nós por meio do seu Espírito Santo. E ele vai dizer que é essa transformação, é essa metanoia, são essas mudanças que nos conduzem a estar no Senhor, a experimentar no Senhor a sua vontade, boa, perfeita e agradável. Transformem-se pela mudança, pela transformação, pela alteração, pela reprogramação da sua mente, para que sejam capazes de comprovar e experimentar. É uma experiência. Eu não apenas comprovo, a vontade de Deus é boa, eu vivo essa vontade. Eu não apenas digo na oração ou ao outro que a vontade de Deus é boa, eu vivo, eu experiencio essa vontade, eu experiencio essa abundante vida que Deus me proporciona, e eu compartilho disso a partir das minhas experiências, da minha vivência com o Senhor. Eu quero dizer para vocês, queridos, isso não tem a ver com a idade, não tem a ver com as décadas que você está na igreja. Mais uma vez, Paulo era batistão da Cidade Viva, todo domingo estava no culto, todo culto de oração estava Paulo. Não sei se você já viu Paulo aqui. Paulo era aquele, sabe, pontualmente ali, presente, assíduo, servindo nos ministérios. Paulo saía nos anjos da noite. Paulo saía no Criança Viva. Paulo, descansa. Não, eu vou. Relaxa, Paulo. Não, eu tenho que ir, eu tenho que estar lá. Até que o Senhor reprograma toda a vida de Paulo. Ele reavalia, não o que ele estivesse fazendo fosse ruim, mas as motivações, o porquê Paulo fazia o que fazia. Era para si mesmo, para a sua própria vaidade. Por isso que ele fala da confiança em si mesmo, em outras palavras, na carne, não para Deus, não para glorificar a Deus, era pela sua própria reputação, pelo seu nome, Paulo de Tarso, o judeuzão, o batistão, Paulo de Tarso, o religiosão, que entendeu que tudo isso o afastava do Senhor. E aí ele vai falar aqui sobre essa realidade de uma experiência no Senhor que proporciona para nós maturidade. Mais uma vez digo e repito, isso não tem a ver com idade. Conheço jovens nessa igreja, que contam seus 15 anos, adolescentes, pouco mais, pouco menos, jovens dos seus 20 anos, extremamente maduros, vividos e experimentados no Senhor, que tem muito a ensinar, tem muito a compartilhar. Como eu conheço também uns marmãs de 30, 40, 50 ou até mais velho do que eu, que são meninos no Senhor. Essa é a realidade da igreja. Eu não estou aqui apontando para ninguém, essa é a realidade, porque eu quero aqui afirmar a partir dessa percepção e constatação do que eu estou falando, e é verdade esse bilhete, de que essa maturidade aqui tratada por Paulo tem a ver com a nossa experiência, a nossa relação com Deus, não com o seu tempo de igreja, não com o seu tempo de conversão, não com quantas vezes você leu a Bíblia, não porque você é batista reformado, não porque você é da Cidade Viva, mas com a sua relação com Deus. É num secreto do quarto que isso se manifesta.
É no tempo ruim, é na adversidade. O que forjou o caráter de Paulo foi o sofrimento, que o levou a uma maior dependência de Deus. O que forjou o caráter de Pedro, ele fala isso na sua primeira, na sua segunda carta, também igualmente o sofrimento, que forjou o caráter daquele homem antes igualmente arrogante, presunçoso, prepotente, cheio de si, tratado e transformado pelo Senhor. Como estamos nós na fila do pão? Como estamos nós nessa perspectiva de também sermos maduros no Senhor, não pela nossa reputação, conhecimento, títulos ou posição, mas por aquilo que nós experimentamos no Senhor. Quantas vezes você caiu e Deus levantou isso? Vai falar sobre a sua experiência. Quantas vezes você chorou na presença de Deus, confessando os seus pecados? E isso vai falar sobre a sua experiência. Às vezes em que você, quebrantado, desconsolado no Senhor, experimentou consolo, guarida, renovo. Isso vai falar sobre a sua experiência. Das vezes que você, com medo, entendendo as suas limitações, as suas falhas, teve coragem pelo Espírito Santo que te deu a ousadia de seguir adiante, de fazer pela fé o que você achava que não era capaz. Isso vai falar sobre a sua experiência. Maturidade, que tem a ver com experiências, que são cotidianas, menos teologias e mais conhecer a Deus, no sentido de um relacionamento pessoal com Deus, do Deus que nos conduz, do Deus que nos sustenta, do Deus que nos instrui para uma vida prática e não para a intelectualidade, para sermos nós papagaios do Evangelho, repetindo versículos sem sentido, sem autoridade, sem razão, sem verdade, do que não se experimenta. Discurso vazio, vazio de sentido, vazio de graça, vazio de propósito, apenas repetição daquilo que nós ouvimos. Precisamos deixar isso para trás. Assim eram os fariseus. Palavra de Jesus, eu estou só parafraseando o que Jesus dizia: com a sua boca me louvam. Conheciam toda a Escritura, mas o coração distante está, sem intimidade, sem relacionamento. Talvez ensinando de forma primorosa, talvez pregando, repetindo versículos decorados de forma maravilhosa, admirável aos ouvidos humanos, aos ouvidos igualmente vaidosos, mas sem haver transformação, sem haver de fato a maturidade pela experiência no Senhor. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E Paulo diz: e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, podemos dizer que Paulo aqui está dizendo, se de alguma maneira há alguém que não tenha ainda atingido essa maturidade, que não tenha alcançado pelas experiências da vida, o entendimento, a compreensão de Deus e da sua vontade, o próprio Deus esclarecerá, o Espírito Santo de Deus. Sabe, queridos, ontem a banda já pode vir, eu concluo, já falei o terceiro ponto, mas a banda pode vir mesmo assim. Estávamos nós numa reunião massa, uma confraternização com a liderança da igreja, líderes de ministério, líderes de conexão, líderes de rede, e eu trouxe uma palavra rápida para todos. Enquanto eles comiam, eu falava, a feijoada maravilhosa. Se você quiser comer, tem lá em casa, é só chegar lá. E hoje está mais gostosa ainda. Quem comeu feijoada ontem? Você perdeu, Gerson. Vai lá em casa aqui. E ao concluir, uma palavra breve, uma reflexão, eu falava para eles o que nós já sabemos e precisamos ser lembrados, que a igreja é do Senhor. Nós planejamos, nós trabalhamos, nós nos esforçamos, nós líderes e todos, mas é a igreja do Senhor. É o Senhor que sustenta pelo seu Espírito Santo. Retire o Espírito Santo e a igreja, enquanto instituição, torna-se tão somente uma instituição. Com agenda ou
com um calendário, que é diferente de uma agenda. A agenda é proposital, é intencional, a agenda tem propósito. A agenda tem valores, princípios. A agenda da igreja deve ter missão, visão. O calendário são só atividades postas em datas diversas, preenchendo os meses do ano. Se não for o Espírito Santo, nós cairemos nesse ativismo de uma agenda, de um calendário, melhor dizendo, repleto de eventos. Culto de oração, culto domingo, escola bíblica e tal. Isso se transporta para a sua vida, para a minha vida, não apenas no contexto dos ministérios ou da igreja. Fazendo coisas. Estamos talvez em recesso, começa o trabalho, e aí nós trabalhamos, e vem as férias, e vem início do ano letivo para as crianças, e nós entramos nesse piloto automático. Atividades que não são postas e que nós exercemos, sem reflexão, sem percepção do que estamos fazendo. O que estamos produzindo? O que estamos realizando? O que estamos construindo? O que estamos deixando ou legando quando não mais estivermos aqui? O que estamos construindo para a eternidade? Que tesouro estamos ajuntando? Sabe, queridos, isso tudo nos fala sobre a maturidade. A percepção de que a igreja do Senhor, e que é pelo seu Espírito, é a dependência do Espírito que nos faz ser igreja e permanecer sendo igreja, com uma agenda intencional e propositiva, com uma agenda que de fato cumpra aquilo que Deus quer cumprir em nós e através das nossas vidas. Maturidade, eu falei não, ainda não, né? Então diga, para viver o novo em 2025, eu preciso ter maturidade para compreender o agir e os propósitos de Deus em minha vida. Amém. Maturidade. Paulo diz, tão somente, verso 16, vivamos de acordo com aquilo que já alcançamos. Amado irmão, amada irmã, não importa se você hoje, ou esse ano, ou alguns meses, começou a aprender no Senhor. É assim mesmo. Não se compare, tão somente viva eu, vivamos nós, com aquilo que já alcançamos. Não pule etapas, não busque atalhos, o processo faz parte. Para que nós nos mantenhamos no processo, é necessário a perseverança, é necessária a humildade, mas sobretudo a humildade para entender, a maturidade para compreendermos esse processo. Tão somente vivamos de acordo com aquilo que já alcançamos. O Senhor já te deu o que você precisa hoje para viver essa vida plena. Não é porque alguém tem mais tempo de igreja do que você que vai viver algo diferente e você vai almejar ou vai olhar para a vida do irmão ao lado ou de alguém que você conhece, seja o líder, o pastor, quem quer que seja. Não, é o que Deus te entregou, é o que Deus já proporcionou para você. Não importa se há alguns meses ou há anos ou décadas, então somente vivamos de acordo com aquilo que já alcançamos. Essa maturidade, ela é crescente, ela é gradual. Paulo, depois de ter realizado tantas coisas, plantado diversas igrejas, ele diz, não que eu já tenha alcançado, não alcancei ainda. E ele nos fala sobre essa experiência que é pessoal, que é individual. É o que Deus te deu, é o que Deus realizou em sua vida, é o que Deus tem feito em sua vida. A maturidade diz respeito a compreender essas coisas, é olhar para si, colocar-se diante do Senhor, discernir sobre isso, discernir sobre as mudanças que precisam ser de fato alcançadas, realizadas, para que o novo se manifeste em nossas vidas, para que o novo seja por nós vivido em 2025. Humildade, perseverança, maturidade. A maturidade que nos faz discernir sobre tudo, conhecer a Deus e mais conhecer a Deus, e mais desejar o conhecer, como disse, não apenas da perspectiva intelectual, mas no relacionamento pessoal. O conhecer aqui nos fala sobre relacionamento, sobre um Deus pessoal e relacional. Então somente vivamos de acordo com aquilo que já alcançamos. Deus já te deu, meu irmão.
Deus já proporcionou, Deus já fez e ainda fará. Cremos nós, pela fé, grandes coisas Ele fará. Se estamos aqui, é porque Deus ainda nos deu a oportunidade de mais um dia. Não sabemos se estaremos aqui concluindo 2025 juntos e reunidos, não sabemos, quem pode garantir. Mas aqui estamos nesse 29 de dezembro, e aí vem a ideia, né? Eu compartilho com vocês o que eu compartilhava de manhã, a ideia do tempo presente. É o presente, é o viver esse dia, sem procrastinar, sem adiar. A maturidade nos leva a isso, a aproveitar o dia como um presente, o tempo presente como uma dádiva de Deus para nós, porque o passado já foi, nós aprendemos com o passado. Paulo fala, né, esquecendo-nos, não remoendo, mas não temos o que fazer senão aprender com os erros, com as falhas, ajustar a rota. O futuro é uma abstração. O futuro é uma abstração. Quando chegarmos no dia 30, segunda-feira, será presente. Dia 31 será o presente, é o dia, é o hoje. Por isso, Deus, quando nos fala sobre isso, o Senhor Jesus, quando nos fala sobre isso, nos fala sobre a cada dia o seu próprio mal, as suas próprias lutas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça. A cada dia, essa dependência, essa busca pelo Senhor. A cada dia, alcançarmos mais um degrau, amadurecermos e crescermos no Senhor. A cada dia, esperarmos no Senhor e confiarmos esperançosamente naquele que guarda as nossas vidas. A cada dia, buscando e desejando mais e mais de Cristo. Viver o novo em Cristo, em 25, em 26, nos anos vindouros e todos os dias das nossas vidas. Amém, igreja?